Deixa eu perguntar Suzana, uma dá para... coisa aqui. Vai lá. Peraí, antes da Suzana falar, porque daí eu quero complementar, porque assim, ó, o Mauro falou da reindustrialização, que eu concordo, evidentemente, mas é muito difícil a gente competir com a China. Ninguém no planeta consegue competir com a China em termos de industrialização. A gente está vendo, por exemplo, uma Alemanha que, até pouco tempo atrás, determinada parte da indústria alemã era muito venerada na China e copiada, e hoje a China não depende mais da indústria alemã, né, para fazer os maquinários. Porque o que acontecia? Até pouco tempo atrás, boa parte dos maquinários das indústrias chinesas eram alemães, então a China fabricava as coisas que ela vendia, porém com máquinas alemãs. E hoje em dia isso já não acontece mais, na maior parte das vezes. É muito difícil competir com a China, por quê? Porque ela, além de produzir barato, ela se basta. Porque com esse tamanho do mercado que ela tem, ela não vai precisar do mundo comprar, não é que ela não precise, mas ela se basta, né? Aí a minha pergunta é, e eu não espero que vocês tenham a resposta, perceba, não tem nenhuma, não acho que isso possa estar tão fácil assim de responder. Mas onde que eu quero chegar? Como é que a gente vai se industrializar para competir com a China? Em que setor? Porque na indústria normal não vai acontecer tão breve isso, porque ninguém consegue, né? O mundo inteiro está se rendendo. A gente talvez pudesse se industrializar em setores específicos, mas de repente a gente tivesse que se fechar, porque é impossível competir com a China. Ainda que eles sejam nossos aliados e tudo mais, é impossível. A China está lá também para fazer negócio, né? Eles são maravilhosos e tudo. Por exemplo, hoje saiu uma notícia, né? O porta-voz do Ministério das Relações, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores da China, peitou de novo os Estados Unidos, né? Eu até fiz um vídeo agora sobre isso, dizendo: parem de encher o saco de Cuba, né? Nós apoiamos fortemente a soberania de Cuba e etc. Agora, então, assim, eles são nossos aliados, mas eles também têm os interesses deles e eles preservam isso. Como que a gente consegue competir com a China sem se fechar demais? Porque assim, ó, veja, não sei se vocês vão concordar comigo. A China ela é tão poderosa e tão grande, tão assustadora, que talvez daqui a algum tempo o mundo inteiro resolva se unir assim em guetos, vamos dizer assim, fortalecimento maior da Europa e fechamento para poder competir com a China, para não ser invadido por tudo que a China produz, e assim, eventualmente na América Latina, Estados Unidos e Canadá, sei lá, mas sabe, fazer alguns grupos assim, até já existe isso, não é que não exista, mas talvez a coisa se recrudesça para poder se defender, entre aspas, da China, porque a China é poderosa demais. E esse negócio de dizer assim, a China é a segunda economia do mundo. A China não é a segunda economia do mundo. A China é a primeira economia do mundo, em primeiro lugar em poder de compra, e segundo que o PIB que lastreia o índice de economia dos Estados Unidos é um PIB fraudado, é uma técnica tendenciosa, vamos colocar assim. A China, os Estados Unidos não é a maior economia do mundo. Então, assim, o que vocês acham? Não espero que vocês tenham a resposta, mas o que vocês acham disso? Como que o mundo vai enfrentar esse poderio da China? Que, por enquanto, tudo bem, não é um problema para a gente. Mas talvez isso venha a ser. Eu estou tentando agir como advogado do diabo. O que vocês acham? Não, eu acho que o debate se a China é um país imperialista ou está propondo um novo modelo imperialista é um debate eu não aberto, acho que ela realmente. seja imperialista, tá? Eu não acho realmente que ela seja imperialista. Mas, de fato, esse é o debate aberto. E até existe gente de correntes de esquerda que vão defender que sim, que a China é imperialista. A minha perspectiva, de novo, voltando ao estudo da história, é dar uma olhada na história da China, que eu não sou nenhum especialista, mas eu estudei um tanto. E não há movimentos de avanços do tipo imperialistas, colonialistas na história da China, que remonta a aí 5 milênios, né? Inclusive em 1500, aí, enquanto a Europa estava com aquelas caravelas velhas colonizando o mundo, a China estava com uns barcos 1000 vezes mais parrudo e cuidando da vida deles. Então, não estou aqui fazendo uma defesa cega da China, não há ingenuidade por trás disso,
mas olhando um pouco para a materialidade que a história nos permite olhar. E eu não acho que é o caso da gente sequer tentar competir com a China como uma potência industrial. A China veio aqui no Brasil nos anos 80 aprender o que a gente estava fazendo da nossa indústria. A China não voltou, os chineses não voltaram para lá para tentar fazer o que o Brasil estava fazendo. Não, eles fizeram um plano quinquenal que culminou na China se tornar a grande potência da produção de bateria e carro elétrico e dominar o novo ciclo de energia. Isso foi plantado lá atrás. A China não veio no Brasil ver o que a gente estava fazendo para substituir o que a gente estava fazendo lá. Então, aí que está. O lance de planejamento é um planejamento de longo prazo. A China se dispôs a um ciclo de 50 anos e que vem se completando quinquênio após quinquênio, né, quando eles fazem lá a revisão do plano quinquenal e tudo mais, eles vêm entregando as metas e se tornaram, então, a grande potência no novo ciclo de energia. Existe um novo ciclo de energia que é da energia sustentável, por exemplo, e que pode parecer para muitos um debate menor, um debate menos relevante, porque, obviamente, a ideologia nos faz crer nisso, que é um debate menor, que é uma bobagem de ativista, que não vale a pena falar nisso. Mas trazendo para esse ponto de vista da indústria e de um salto econômico, o Brasil tem, por exemplo, está produzindo SAF, um tipo de querosene sustentável de aviação. O querosene na aviação é um dos maiores poluentes de gases de estufa. E o SAF reduz isso drasticamente, por uma fração do preço. E uma tecnologia que o Brasil domina. E que poderia muito bem avançar no sentido de se tornar um monopólio dessa tecnologia ou um grande dominador dessa tecnologia e se reposicionar na divisão internacional do trabalho. Agora, quando a gente fizer esse movimento de tentar se reposicionar na divisão internacional do trabalho, a gente vai sofrer retaliação. Então, assim, eu não acho que é o caso da gente buscar combater ou enfrentar a China, competir com a China em uma determinada indústria onde eles já são hegemônicos e já claramente dominaram o ciclo do século, mas sim a gente começar a se planejar porque vai ser o futuro. Então a gente está falando de terras raras que o Brasil possui grandes reservas e que a gente tem esse debate iniciando, incipiente nesse momento, mas a gente tem aí a Serra Verde, que até outro dia estava sendo ali vendida. Então, assim, há coisas para se fazer hoje para garantir que a gente possa explorar esse próximo ciclo com um projeto industrial. Agora, se a gente vai disputar a soberania da nossa terra rara, por exemplo, a gente vai ter que entrar num embate com o imperialismo. E aí a gente não vai escapar desse corner. Em algum momento a gente vai ter que decidir, a gente vai fazer o embate ou não vai fazer o embate. E aí, voltando um pouco, é bom a gente lembrar que na Alemanha eles também sofreram com o lavajatismo, né? Sim. A Siemens sofreu o mesmo tipo de procedimento que as nossas construtoras aqui sofreram. Na França, nas empresas de um determinado tipo de motor, enfim. Então, esse lavajatismo foi um mecanismo que aprofundou a nossa desindustrialização. Arapuca estadunidense, você está contando essa história, né? Que teve os escândalos na França, a Siemens. Arapuca estadunidense é um livro? Eu não conheço mesmo. É um livro, como se fosse foi tipo uma lava-jato que aconteceu na Europa, mas segue, desculpa. Tá, não, vou anotar aqui para dá uma olhada depois. Para poder dar uma olhada, sim. Não, aliás, a Arapuca é da Alstom, não é a Siemens, segue lá. Alstom, exatamente. Mas, enfim, a gente passou por um aprofundamento nessa desindustrialização aí no setor de construção civil, e agora a gente se encontra numa encruzilhada. A gente precisa fazer infraestrutura no país. Vamos dizer, aqui para me manter na minha área de expertise. Aeroportos. A gente precisa de estrutura aeroportuária, a gente precisa aumentar o número de aeroportos regionais e conseguir conectar mais cidades no país.
como é que a gente vai construir agora? A gente vai ter que contratar um chinês, né? E a gente poderia muito bem construir os nossos próprios aeroportos e portos como a gente fazia. Agora, a gente não deve competir com a China na bateria de carro. Isso não é mais para a gente. A gente precisa olhar para o próximo ciclo e fazer um plano para que a gente possa efetuar esse salto. E não vai ser do dia para a noite. Não vai ser num mandato de 4 anos que isso vai ser completo. A gente precisa realmente de um planejamento de Estado e não um planejamento de governo. Suzana, tadinha, ficou em silêncio aqui. Você concorda? Você acha que todo mundo só falou groselha? Conta pra gente. Não, eu gostei de ouvir. Eu acho que o Mauro falou certinho aí, assim. Assim, primeiro que a China é grande, ela é muito poderosa e tudo, mas, enfim, nem mesmo a China tem a capacidade de atender a demanda mundial, né? Assim, hoje, e nem a China quer estar ou consegue estar presente em todos os tipos de mercado. Então, eu acredito que é isso. A gente tem que buscar as áreas onde o Brasil tem ainda um potencial para avançar. O que eu vejo economistas e gente que são da área falando é exatamente isso. Assim, tem coisa que a gente perdeu o bonde, entendeu? A gente estava aí desindustrializando, neoliberalizando, FHC, Collor, e a China estava no movimento inverso. A China estava se industrializando. É como o Mauro falou aqui, eles vieram aqui, aprenderam e foram embora, né? E tocaram o barco deles lá. Então, tem talvez alguns setores que, de fato, a gente perdeu o bonde. E vai ser muito difícil para a gente alcançar. Mas tem muita coisa que o Brasil pode alcançar. E, nesse sentido, eu até acho que a Nova Indústria Brasil, que é um programa que ficou mais no papel no governo Lula do que decolou, ele é bem estruturado, é um programa interessante. O problema é que ele não foi posto na prática, né? Mas ele é um programa muito interessante, porque o que acontece? Você pega os eixos que o governo fez, tem lá uns 4 eixos principais, mas eles colocaram áreas que são prioritárias, tá? E entre essas áreas, o governo colocou cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais. Eu sei que a gente escuta a palavra agro, fica assim, mas é fato que o Brasil tem um potencial para o agro que precisa ser melhorado, porque o problema não é só fazer o agro, o problema é fazer um agro tão primário, um agro tão de baixo valor agregado, que é barato, né? Então a gente vende a soja pura, a gente vende o café na saca, a gente não processa, né? Então é sempre aquela história, a gente vende o café lá para o exterior e eles devolvem cápsula de Nespresso a preço de ouro aqui, entendeu? Então você não processa esses produtos, você não industrializa eles e não vende eles mais caro. Então a gente poderia agregar muito valor. Então isso é claro que é um forte do Brasil. Nós somos um país que não tem invernos pesados, a gente não tem terremoto, né? Dizem que Deus é brasileiro. Então a gente tem muitas vantagens aqui. Só que a gente precisa fazer um agro mais inteligente, a começar por um agro que é menos agressivo com o meio ambiente, né? Quando a gente vende, por exemplo, produtos, você vê aí a União Europeia vai cercando o Brasil com essas medidas restritivas, também como defesa de mercado, mas também porque tem uma pressão interna na Europa que não quer comprar produtos que têm 10 quilos de agrotóxico por centímetro quadrado, entendeu? Então, a gente também poderia agregar valor nesse sentido. Quanto mais sofisticado é o seu produto, quando você comprova que seu produto não vem do desmatamento, quando ele é um produto que é ambientalmente, socialmente responsável, como, por exemplo, os produtos do MST, isso ganha valor agregado. Tem um outro eixo, complexo industrial da saúde. Isso é um que o Brasil poderia desenvolver fortemente, né? Porque nós temos o SUS no Brasil, que é um comprador gigante, que poderia ser um indutor do mercado, né? Então, acho que a gente opera mal ainda. O SUS poderia ser um grande realizador de compras públicas. E isso poderia o quê? Desenvolver toda uma cadeia industrial. A gente opera muito como fazendão, Suzana? Totalmente, muito como fazendão, né? Eu vi esses dias aí, um tempo atrás, alguém aí bateu boca comigo no Instagram dizendo, não, porque o Brasil, a gente já desenvolve muita tecnologia agro, mas mesmo no agro é baixo, gente, é pouca tecnologia. Às vezes eu vejo aí que desenvolveram um programa para rastrear o boi, chip do boi, mas assim, são coisas assim que não é nem massificado e que não é a gente que faz a tecnologia, muitas vezes a gente compra a tecnologia de fora, então nem isso a gente está fazendo tanto assim, entendeu? Então, por exemplo, o agro hoje é uma das áreas onde mais está acontecendo essa digitalização, né? Então, as grandes fazendas, os grandes produtores estão
estão botando inteligência artificial para cuidar da irrigação, da plantação, uma série de coisas que a gente não está desenvolvendo a tecnologia para isso, né? Então, eu não sou contra a gente investir no agro, eu sou contra esse agro fazendão, esse agro primário. E principalmente sou contra o agro ser o motor da nossa economia. Isso eu sou contra. Eu acho que ele tem que ser, faz parte até como segurança alimentar, que eu acho que a gente devia investir mais. O Brasil tem que ter o agro como também um fator de segurança alimentar. Veja o Irã. Por que o Irã não está passando perrengue? Porque hoje o Irã, 90% da sua alimentação é produzida internamente. Você acha que o Irã, o Ali Khamenei ficou lá sentado esperando os Estados Unidos bombardear os portos e o povo iraniano morrer de fome? Não, eles pensaram, a gente tem que investir na agricultura interna. Então, eles importam algumas coisas, mas de aliados estratégicos, como, por exemplo, arroz do Paquistão, que é um aliado, entendeu? Então, o Brasil também, eu até sou a favor da gente manter, e a gente tem que manter estoques e plantações e no nível suficiente, só não pode ser o motor da nossa economia. Um dos outros eixos, que é bioeconomia, descarbonização e transição energética, né, que o Mauro falou aí dos combustíveis, e o Brasil tem um potencial enorme, nossa matriz energética é limpa, nós somos um país tropical, a gente tem, vamos dizer assim, certas talentos naturais que a gente poderia desenvolver e que poderiam servir para deslanchar a nossa indústria, que é exatamente esse desenho do Nova Indústria Brasil, que eles falam, melhoria do bem-estar das cidades. Então, por exemplo, que também é um dos eixos. A gente quer reduzir o tempo das pessoas chegarem no trabalho. Então a gente tem que explodir o metrô no Brasil. Aqui em São Paulo demora 20 anos para inaugurar uma estação. Entendeu? E a gente poderia, por exemplo, fazer um negócio com essas empresas, uma empresa Os metrô em São Paulo é uma piada, né? Uma piada de mau gosto. Acho que é a pior herança que o PSDB deixou. Pedro, é o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil, é. É uma piada. Entendeu? É o melhor do Brasil. E por que a gente não está fazendo mais negócios, por exemplo, para fazer transferência de tecnologia à medida que essas empresas sejam instaladas aqui? O Elias Jabbour, que eu adoro, sempre fala isso, né? O metrô de São Paulo, inicialmente, ele foi toda tecnologia brasileira, escada rolante, vagão, trilho, entendeu? Então, a gente já foi isso. Então, para desenvolver as cidades brasileiras, a gente precisava de o quê? De uma indústria. E isso poderia ser um motor. Olha, Plano Brasil. Todas as capitais do Brasil vão ter pelo menos X estações de metrô. A gente também quer fazer rodovia, quer fazer, ferrovias no Brasil. O Brasil vai fazer com 100%, se não for tecnologia nacional, com transferência de tecnologias, rodovias que vão cortar o país de norte a sul, entendeu? Isso vai gerar emprego, vai formar mais engenheiro, entendeu? Então, a gente precisa, acho que a gente tem talentos naturais, e eu acho que a gente não precisa ficar nesse sentido assustados com a China. Eu acho que a gente tem que... O nosso principal inimigo ainda é o imperialismo estadunidense, assim, eu tenho essa visão. E aí, para concluir, beleza, Suzana, como o Mauro falou perfeitamente, né? Já tem, assim, plano não falta. Eu acho que a gente já tem o plano, e economista, engenheiro serve para isso. A gente põe eles para pensar e eles fazem. Me diz aí como é que faz para desenvolver. Eles que desenvolvam. O problema é político, antes de ser uma questão de plano, né? O problema é mais político. E eu acho que aí a gente volta para a filosofia e volta até para a teoria política e volta para o marxismo. Eu acho que o nosso grande problema, no fundo, é que a gente não tem, vou usar aqui um termo do Gramsci, né, Antônio Gramsci, um grande marxista italiano, a gente não tem hegemonia na sociedade. Então, as nossas ideias não ganharam ainda a sociedade. E o problema é que, para você ter hegemonia, você precisa ter, entre outras coisas, aparelhos ideológicos, que esse nome é feio, né? Fica parecendo que eu sou uma militante maluca, mas a imprensa tem, a direita tem aparelhos ideológicos, todo mundo tem, né? A gente tem ainda pequenos. Então, a gente precisa convencer a sociedade, a gente precisa de uma hegemonia para que a gente consiga pressionar para avançar. Então, um exemplo bobo, mas que ajuda a entender. Por exemplo, o convencimento da sociedade de que o fim da escala 6x1 era importante, fez o quê? Fez com que a gente conseguisse, no mínimo, aprovar numa Câmara dos Deputados que é altamente conservadora. Claro que isso não garantiu, né? O Alcolumbre está sentado lá com aquele popozão dele em cima do projeto. Mas foi uma vitória, a gente convencer a sociedade, fez todo um trabalho político em cima disso. Então, eu acho que porque a ordem, a meu ver, o Gramsci ele era um gênio por isso, porque era assim, você só consegue fazer uma revolução, aquela clássica que aconteceu no Estado, na Rússia,
Porque o pessoal sempre pergunta, o Marx errou, porque o Marx falou que ia acontecer na sociedade capitalista e tal, mas aconteceu na Rússia. Por quê? Porque a Rússia era um Estado fraco. Porque a Rússia era um Estado ainda semi-feudal, ele já tinha o capitalismo já estava em curso, mas era um Estado frágil. Quanto mais frágil o Estado, na verdade, é mais fácil você fazer esse tipo de uma revolução e mudar o governo, né? Mudar o regime político, na verdade. Quando você já tem grandes poderes já estruturados, como, por exemplo, os Estados Unidos, países europeus, ou mesmo o Brasil, se você tentar fazer uma quartelada, vai dar um 8 de janeiro, que os bolsonaristas fizeram, não vai dar certo. Você vai ser esmagado. Vai aparecer um careca Xandão e ele vai te colocar 42 anos na cadeia, você tá entendendo? Então não funciona assim. Então, na verdade, o que a gente precisa é formar uma grande maioria no Brasil em torno de um projeto e a gente caminhar no sentido de formar uma hegemonia que isso possa convencer, aproveitando que o neoliberalismo está em crise. Que o imperialismo está em crise, e é nesse momento que a gente tem que aproveitar, e claro, tem um pouquinho de casuísmo aí, né? Momentos históricos, coisas que acontece algum fato histórico que vira o mundo de cabeça para baixo, e isso favorece também, são vários fatores. Mas eu diria que, em primeiro lugar, a esquerda precisa ter projeto, né? A esquerda, não só projeto, a esquerda precisa querer esse projeto, porque eu acho que nem a gente quer. Nem dentro da nossa esquerda tem um consenso em relação a isso. Quantos deputados, quantos grupos de esquerda estão discutindo um projeto nacional de desenvolvimento? Aí a gente quer convencer o Brasil disso, sendo que nem a gente fala disso. A gente fica batendo boca sobre banheiro trans com o Nicolas Ferreira, entendeu? Eu acho que é uma... Alô, Suzana? Esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é subdesenvolvimento, né? Mas, enfim, assim, só dando meus 20 centavos aí, porque eu fico indignado quando a gente entra nessas discussões. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!